vocês? Comigo tá tudo bem? Hoje vamos falar do Dia Internacional das Mulheres. Eu sou o Igor Martins e este é o canal do Igor. Então, né, chegou o dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. E vocês já estão cansados de saber por que se comemora no dia 8 de março? Tá falando em tudo quanto é lugar. Mas eu vou dar uma pincelada rápida, vai, para aqueles que estão aí, né, ainda viajando na maionese sem entender. Uma história rapidinho então, hein? No dia 25 de março de 1911, uma indústria têxtil em Nova York, aconteceu um incêndio, né? 130 operárias morreram nesse incêndio. Então, neste incêndio, existiam ali precariedades no trabalho, equipamentos, produtos altamente inflamados, a porta de saída não abriu e essas operárias morreram incendiadas, tá? 130 operárias. A partir daí, aconteceram vários movimentos feministas, atrelados aos movimentos socialistas, querendo melhores condições de trabalho para as mulheres, igualdade de salário com os homens, e aí aconteceram muitas e muitas passeatas, revoltas, reuniões, mas só em 1977, o 8 de março, foi oficializado pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Bom, dito isso, né? Contextualizando, então por que a gente comemora até hoje? Por que é importante a gente falar do dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres? Sempre vai ter aquele grupo que vai falar assim, mas tinha que ter o dia do homem, né? É o mesmo que fala, mas se tem um dia da consciência negra, tinha que ter o da consciência branca. Ou aquele mesmo que fala assim, se tem a parada do orgulho gay, tinha que ter a parada do orgulho hétero. Mas entendam, esses movimentos, essas datas são para as minorias. Então, existe um padrão no mundo, um padrão pré-estabelecido no nosso país também, que a pessoa tem que ser homem, branco, heterossexual, bem-sucedido, fisicamente, anatomicamente perfeito. Aí tá legal, né? Então, meu amigo, aí você fala assim, então você é um privilegiado, né? Porque você é branco, é heterossexual, é homem, fisicamente, né, perfeito, mas eu sou pobre. Aí um monte de portas se fecham exatamente porque eu sou pobre, um monte de oportunidades deixam de acontecer, algumas vistas, aqueles olhares. Eu já sofri muito por ser pobre. Isso é uma coisa que muita gente, muito brasileiro, sofre e sabe exatamente do que eu estou falando. Agora, se a pessoa for negra, já sai mais atrás. Infelizmente, assim. Se for homossexual, também. Se for mulher, também. Se tiver defeito físico, também. Se for obeso, também. E aí vai. Por isso é que a gente tem que, sim, celebrar essas datas. Tem, sim, que lembrar dessas datas. E não só na data dar presentinho para a mulher, no outro dia voltar a dar porrada. Não é disso que estamos falando. Estamos falando que essa data não precisa nem dar presente se você não quiser. Você tem que parar para refletir a situação das mulheres perante a sociedade. Tá certo? É disso que estamos falando. E não é apenas para refletir no dia, não, é para refletir o ano todo. Mas o dia é simplesmente para reafirmar essa a luta de consciência. Então, as mulheres precisam sim ter esse dia, precisam sim ser representadas, porque as mulheres são a maioria, né, entre as pessoas. Mas em representatividade, onde estão as mulheres? Onde estão as mulheres nas grandes corporações? Não sei se vocês sabem, mas quando surge uma vaga, uma ótima vaga de diretor, enfim, né, de coordenador, de encarregado, normalmente essa vaga fica para os homens. Quando uma mulher disputa essa vaga, ela sai muito atrás. Ela tem que estar muito bem preparada, ela tem que se preparar muito, ela tem que ser muito, muito boa, porque os olhos vão sempre para o homem. Infelizmente, é verdade, infelizmente é isso que acontece. E não é mimimi. Vai ser mulher tentar competir ali de igual para igual com o homem. O outro homem, que é o gestor, ele prefere o homem. A mulher vai ser sempre o ser inferior. E essa é uma ideia que remota lá na antiguidade, certo? Se você pegar, é um erro histórico. São séculos de mulheres sendo oprimidas. Séculos.
Então, não só na sociedade, dentro do seu lar, dentro da sua família, a própria mãe instrui a filha a ser submissa ao marido, ao homem. A própria mãe, porque ela aprendeu desse jeito. Já viu aquela história que a menina está lá sentada, largadona, aí sempre vem um adulto, inclusive mulheres, ou fala assim, senta direito, menina, você não é moleque? Peraí, mas qual é o direito que o moleque tem de sentar todo torto e a menina não? Ou então, nossa, você não para de correr? Você não para de gritar? Oh, você está parecendo um menino? Se comporta! Se comporta como uma menina? Que legal, né? E mais adulto, se comporta como mulher. O cara sai com todo mundo, né? Nossa, que cara legal, descontraído. Olha lá, ele bebe todas, ele dança. Ele pega a mulher pra caramba. A mulher, quando faz isso, oh, tem vários adjetivos, vários nomes, né, de animais que dão pra ela, animais, piranha, galinha. Então, aí ele já começa, esse machismo, essa repressão à mulher, já é histórico. As próprias mulheres fazem isso com elas mesmas. A coisa é tão... já viu como que a coisa acontece? Ela é tão forte, essa coisa do machismo, que até as palavras têm um sentido quando ela é masculina e muda totalmente de sentido quando ela passa para o feminino. Por exemplo, o que é um homem galinha? Um homem galinha tem um significado. A mulher galinha tem outro significado. Um homem, um cara, um vadio. Um vadio, o cara é um vadio. A mulher vadia tem outro significado. O homem tem trocentas palavras, né, critério, a gente se perde. Então, quando eu falo assim, um cara é vagabundo. O que é um cara vagabundo? Tem um significado. A mulher vagabunda, outro significado. Então é muito triste esse tipo de coisa. E fora as piadas, né? Lugar de mulher na cozinha. Olha quem tá aqui. Essa é a Maia, minha caçulinha. Quem não conhece. Pô, que legal, né? Ai, meu Deus do céu. Bem, gatas à parte, né? A Maia veio aqui atrapalhar o meu vídeo, mas tudo bem. Então, quando eu falei que retoma lá das origens da humanidade, você vê que é normal não encontrarmos na genealogia, quase que eu me perco, a gata tá me desconcentrando, a genealogia, você vai ver sempre o nome dos homens, inclusive na Bíblia quase não tem nome de mulher. Né? Se você fala, antigamente era desonroso para um homem ter um filho mais velho, mulher. Primogênito tinha que ser homem. E aí, por incrível que pareça, eram homens que nasciam. Pode ver sucessão de rei, quem é o mais velho que assumiu? Homem. Na genealogia, sempre os homens. Fala, pô, mas que legal, né? Então eles são todos honrados, nasceu sempre primogênito homem. Pensa direitinho. Naquela época que não tinha informação, as pessoas nasciam nas casas. Quando uma mulher, esposa de não digo do fuleiro, de um pobre, de um coitado, não, isso aí nunca se deu bem na vida, pobre nunca se deu bem, historicamente. Digo pessoas de renomada que vão herdar terras, vão herdar poder, herdar trono. Então, quando a esposa estava grávida e nascia num quarto lá, a parteira e tal, poucas pessoas ficavam ali. Se nascesse o menino, fui abençoado pelos deuses, nasceu aqui o menino, apresentar a sociedade e tal. Se nascesse menina, ninguém falava nada. A menina, nasceu morto, nasceu um filho morto, dava um fim na menina, né? E aí, como os escravos naquela época não eram negros, né? Porque o escravo negro foi depois, né? Era das descobertas, enfim. Mas naquela época os escravos eram capturados de guerra, então era normal o escravo ter a mesma aparência, assim, das pessoas lá da Grécia, enfim. Então o que fazia?
pegava o filho do escravo mesmo, trocava, dava a menina e me dá aqui seu filho e criar aqui, ó, meu filho. Fora quando matavam, jogavam as meninas, esses bebês femininos, precipício abaixo, na floresta, para as bestas feras das florestas comerem, dá fim, traga para você. Ou, enfim, acontecia de tudo, mas o primogênito era menino. Então, a imagem da mulher sempre foi essa imagem. Sempre foi um ser inferior ao homem. Se você pegar lá no começo da humanidade, na Grécia Antiga, a imagem da mulher era a pior possível, que ela não servia para nada. Ela não servia nem para dar prazer sexual para o seu marido. Para vocês terem uma ideia, na Grécia Antiga, a mulher, ela só servia, ela só existia. Ela era um ser inútil, desprezível, que não servia para nada. Ela não podia aprender a ler, não podia aprender a escrever, não podia fazer política, não podia trabalhar, não podia ajudar na economia, não podia ajudar em nada. Então nascia uma menina, nascia um prejuízo para o pai, porque ia ter que sustentar. Então quando estava lá na idade de 13, 14 anos, para ele já estava na idade de se casar. O que ele fazia? Se tinham lugares frequentados só por homens, não tinha aqueles banhos, né? Eles ficavam o dia inteiro de papo, aí davam nome para os planetas, descobriram as estações do ano, começaram a filosofar demais e pensar, porque não fazia nada o dia inteiro, quem trabalhava eram os escravos, né? E aí olhava aquele garotão, bonitão, falava assim pro pai do garoto, viu, tô reparando no seu meninão aí, né, bonito, forçudo, trabalhador, inteligente, tem uma filha na idade de casar, 14 anos. Na idade de casar, o que você acha, né, da gente juntar esses dois? Aí o pai do menino, legal, mas quais são seus dotes? Dote, gente, era uma indenização que o pai da menina, da noiva, pagava pro marido para ele ficar com ela. Porque ela era um ser que não servia para nada, levava para casa do cara e ia dar prejuízo pro cara, então ele tinha que ganhar uma indenização, se chamava dote. Aí fala, vou dar 2 escravos, 5 galinhas, um tanto de terra, não sei o que, o cara, vou pensar. Mas ele ia negociar com outro cara, que tinha uma outra filha. Se o melhor negócio ele escolhia. E aí muitas vezes se conhecia no dia do casamento. Não, na Grécia, em um monte de sociedade acontecia esse tipo de coisa. A desvalorização da mulher até hoje existe. Existem países que a mulher não fala. Existe uma língua, né, que serve para todo mundo, e existe uma língua só para os homens. Só para os homens, para quando eles conversarem perto da mulher, não entender do que está falando. Há pouco tempo, na Nigéria, se eu não me engano, não sei quantas dezenas de garotas foram sequestradas de dentro das escolas porque elas estavam aprendendo a ler. E estes homens poderosos são contra as mulheres serem alfabetizadas. Então, essa é a situação da mulher, a situação histórica da mulher. Para vocês terem uma ideia, na Grécia Antiga, surgiu a arte, o teatro, tudo lindo, tudo maravilhoso. Aí você vai falar assim, mas tinha no teatro. Então, lá no teatro, as personagens femininas eram interpretadas pelas mulheres. Não. Eram homens que se vestiam de mulher e interpretavam as mulheres. Que legal, né? Então, gente, esse tipo de coisa é um erro histórico. As mulheres sempre foram reprimidas, fora dentro dos seus lares, que nunca tiveram direito a nada, opinar com nada. O homem queria fazer sexo, ele fazia a hora que ele quisesse, não importa se ela queria ou não. Ele queria, ele mandava, ele desmandava. Mulher tinha que respeitar o marido. Teve época, inclusive no Brasil, que mulher apanhava de cinto do seu marido. E a sociedade aplaudia. A própria mãe dessas mulheres ensinava a filha a ser submissa ao marido, obediente ao marido. Que horror! Há pouco tempo atrás, não estou falando de milênios, de séculos, não, de décadas, não. De algumas décadas. Mas até hoje as mulheres são oprimidas dentro do próprio lar. Até hoje as mulheres, normal no noticiário, vê esses da Atena da vida, você vai ver.
Mulher morreu porque o ex matou, não aceitava o divórcio. Ah, eles viveram 12 anos do relacionamento abusivo, o dia que ela se largou, o cara matou. Isso não pode acontecer, é o feminicídio. Hoje a gente tem Lei Maria da Penha, tem um monte de coisa, mas ainda precisa mais. As mulheres precisam ser melhores protegidas. E você, homem, que diz que gosta das mulheres, mas não adianta gostar só da sua mãe, da sua irmã, daquela sua amiga de trabalho, que é legal com você, e fazer vistas grossas para os outros. Quando você vê um homem maltratando, quando você vê um homem agressivo, quando você vê um homem diminuindo uma mulher, não faz nada. Tem que fazer, não pode deixar não. A gente tem que se mobilizar. As mulheres precisam de carinho, precisam de gentileza. Isso não muda, né? Você ser gentil com a mulher, ser carinhoso com uma mulher, você ser agradável com ela, ser prestativo com ela, isso é normal. Mas você não pode, né, ser um escrotão com a mulher, né? Então, e as mulheres precisam se unir. Eu vejo mulher que é contra o movimento feminista, por exemplo. Vai entender. Gente, é isso que eu tenho para falar. Vamos celebrar o Dia das Mulheres, dar aquele abraço na sua mulher amada e vamos que vamos e até a próxima, se Deus quiser, força sempre!